Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou continuar nesse processo explicando as transformações na superfície terrestre. Aulas anteriores eu falei a respeito do processo das teorias de placas tectônicas e expliquei como se formou o processo de formação de grandes cadeias montanhosas, que é resultado basicamente de forças internas do nosso planeta, né? Então, hoje eu vou trabalhar então com vocês essas formas que vão adquirindo na superfície terrestre, que são conhecidas como relevo. Essas forças que formam o relevo, existe um equilíbrio entre elas. Existem as forças externas e as forças internas. As forças internas, elas vão levantando a superfície terrestre, enquanto que as forças externas, elas vão destruindo as elevações, tentando planificar o planeta, certo? Então é um eterno processo de conflito de forças, né? Um levantando e o outro destruindo o relevo. Dessa maneira, a superfície terrestre ela vai adquirindo formas diferentes, e é essas formas diferentes que nós conhecemos como relevo. Bom, então as forças que vão rebaixando o relevo, a gente pode destacar o que, né? As forças exógenas, também conhecidas, né? E essas forças conhecidas como a força da água, que ocorre através da ação de rios, dos oceanos ou das geleiras, que vão justamente provocando um processo erosivo. A ação do vento também vai destruindo o relevo. E o intemperismo, que é o conjunto de ações físicas, químicas e biológicas que modificam a superfície do planeta. Então, eu posso destacar um exemplo aqui, né? Um aspecto físico, como por exemplo a amplitude térmica, né? Que existe um exemplo nos desertos, né? Então, ali ocorre uma grande temperatura durante o dia, tem desertos que passam de 50 graus, né? E durante a noite cai a temperatura, né? Drasticamente para praticamente zero. E aí essa amplitude térmica vai provocando rachaduras em rochas, vai fragmentando as rochas, né? O processo químico, que é justamente a ação da água, por exemplo, vai infiltrando na superfície das rochas, deixando elas mais frágeis. O químico biológico, né, perdão, é justamente a ação de micro-organismos, né, que vão justamente se misturando à água, criando substâncias que provocam reações na superfície das rochas. E é esse processo de fragmentação das rochas que vai fazendo com que elas adquiram formas diferentes. Bom, tá aqui. Vejam só aqui a ação dos rios. Você vê aqui um exemplo, né? Olha, o Rio Nilo, certo? Uma foto, né? Do Rio Nilo, em que ele vai aqui atravessando o Egito. A maior expressão, né? É o Egito, que é cortado pelo Rio Nilo. Observe quem, olha, no encontro do Rio Nilo com o oceano, né, onde ele deságua aqui, observe que tem uma cobertura verde aqui, ó, uma formação de um delta. Isso o professor de história já deve ter enfatizado para vocês, então, que é nesse delta do Nilo onde tem uma grande fertilidade. Observe então, esse delta foi formado pelo rio. Ele trouxe materiais daqui, ó, de outras partes e vai depositando. Tá? Essa outra foto é do rio do Grand Canyon, né, formado pelo rio Colorado. Observe bem, ele percorre ao longo de milhões de anos, ele foi perfurando essas rochas aqui e acabou formando o Grand
Canyon. E esse daqui é o rio Parnaíba, né? No Brasil. Também observe a quantidade de depósito de sedimentos, ou seja, material que o rio vem trazendo durante todo o seu percurso e vai depositando em suas margens. Esse material é conhecido então como sedimentos. E com o passar de milhões de anos, essa área aqui pode formar então uma planície, tá? Uma região plana muito fértil. Tanto a planície ela pode ser formada pelo oceano, né, na costa, e ela pode ser também formada pelos rios, né, ao longo de milhões de anos. Veja que a ação erosiva do mar. Né? Então, o oceano, o mar, ele tem as seguintes ações erosivas. Né? A ação das águas impactando a costa ao longo do litoral, certo? Então ocorre, por exemplo, a formação na região de praias de túmulos, né, que é depósitos de sedimentos que ligam uma ilha ao continente. Você vê aqui, olha, nessa primeira foto, certo? Olha aqui, olha. Então essa formação aqui, né, foi uma construção do próprio mar, depositando sedimentos numa área mais rasa, provocando aqui a formação praticamente de uma ponte entre a ilha e o continente. Essa formação é uma formação completamente natural. As restingas, que todo mundo conhece muito bem, né, que é esses cordões, né, de areia paralelo, né, entre o continente e o mar, aqui ó, esses cordões, que a gente chama aqui de praia, certo? E as falésias, né? E as falésias que são esses paredões aqui, olha, formado também pelo processo erosivo do mar, que bate na costa e vai fragmentando ela. Né? Então essas falésias, o Rio Grande do Norte tem belas falésias em Tibau, né? O Ceará tem Canoa Quebrada. Então são pontos turísticos, né, de grande apreciação, que justamente mostra o poder de construção e de modificação do relevo pela ação natural do mar. Veja agora os ventos, né? Então é conhecido como uma erosão eólica. Então o vento, pessoal, vocês têm aqui uma foto de um deserto, certo? Esses depósitos, essas dunas de areia. Porém, esse processo ele ocorre que em algum momento ao longo de milhões de anos essa areia era pedra, né? Que foi justamente se fragmentando por uma ação constante e progressiva, né? Que vai fragmentando ela. Então o vento ele vai ganhando velocidade, vai levantando pequenas quantidades de material, suspendendo no próprio vento, e ali vai criando, né, aquele turbilhão de areia que vai simplesmente impactando a superfície de rochas. Né? Essas rochas, vão pensando nisso ao longo de milhões de anos, elas vão se fragmentando, vai ocorrendo um processo de deflagração, ela vai se fragmentando aos poucos. E ao longo e progressivamente o vento sempre impactando e jogando material sobre a rocha, ela vai também se transformando, né, ao longo de milhões de anos, que forma, né, esse processo aqui, né, de formação de dunas. O vento, essas dunas, né, elas não são fixas. As dunas elas se movem, tá, de acordo com o que o vento vai, a intensidade do vento vai soprando sobre elas. É conhecida. Bom, na aula passada eu expliquei mais sobre as placas tectônicas, que é outro fator também que provoca a formação de relevo. No caso aqui, olha, essas áreas aqui são, por exemplo, Cordilheira dos Andes, né, onde tem grandes elevações, certo?
é a cordilheira aqui do Himalaia, certo? Você pode observar que é em regiões de encontros de placas, onde acontece justamente ali um choque. E você tem uma formação na superfície de uma elevação. Bom, o Brasil, saindo um pouco do processo de erosão e indo para ainda sobre processo de acomodação de camadas, né? O Brasil, eu pergunto aqui, pode ter terremotos no Brasil? Pode, mas só que eu quero dizer para vocês que são tremores de pequenas magnitudes, certo? Aqui são áreas de falhas, ó, onde pode acontecer, né, tremores, mas são de pequenas magnitudes, não é algo, um exemplo como os terremotos que acontecem no Chile, no México, que é uma região de encontro de placas tectônicas. Vou mostrar aqui para vocês, vou voltar aqui o slide, ó, tá aqui, ó. Olha o Brasil. O Brasil está no centro de uma placa tectônica. Isso nos dá a tranquilidade de uma estabilidade geológica, de não ter grandes tremores, né? Não ter grandes tremores. Olha aqui o Chile está aqui, olha. Então, quando acontece tremores no Chile, é de 7 graus na escala Richter, né? Aqui o México, certo? São Francisco, nos Estados Unidos, olha. São áreas onde praticamente tem uma grande concentração de tensões, né? Provocadas pelas placas tectônicas, e isso leva aí a essas regiões a constantemente sofrerem com terremotos. O Brasil não, o Brasil tem essa área aqui estável, né? Uma certa estabilidade. Bom, e avançando aqui sobre a dinâmica interna do território brasileiro, né, eu trago novamente a escala geológica. Então veja só que o Brasil ele tem uma estrutura geológica predominantemente de sedimentos. Então a atividade vulcânica, né, aconteceu há milhões de anos no nosso país, certo? Tá aqui, ó, no fim da era do terciário, né, aqui, ó, né, já na era cenozoica, mas olha, ainda no terciário. Observe que a escala geológica, ela conta justamente toda a existência do nosso planeta ao longo de 4,5, 4 tem livros que expressa 4,6 bilhões de anos. Então você tem aqui, ó, desde o surgimento do nosso planeta, na era pré-cambriana, né, até os últimos momentos, né, aqui, ó, no Cenozoico, no período quaternário, que aí, esse período inteiro aqui, pessoal, ó, de eras, tudo mais, nem sequer existia a raça humana. A raça humana já vai ser ali nos últimos 4 milhões de anos de existência. E o planeta tem 4 bilhões de anos, é bem mais velho, né? Então, mas mesmo assim, a superfície do Brasil passou por transformações. Você tem aqui, ó, derramamento de lavas, né? Aconteceu na região de Araxá, Minas Gerais. Movimentos orogênicos, né? Que é justamente aquele movimento mais lento, né? Então aconteceu aqui no pré-cambriano, só aconteceu no pré-cambriano, no nosso território, nas regiões ali onde deu início à formação, né? A Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço. Vou avançar aqui. Então, ó, o Brasil, basicamente, né? A nossa estrutura geológica ela é formada por sedimentos, dobramentos e dobramentos antigos. Basicamente, né? Essa é a nossa formação geológica. O Brasil não tem dobramentos modernos. Que é dobramentos modernos? Grandes elevações, grandes montanhas, não existe no Brasil. Isso só é comum em áreas de encontro de placas tectônicas. O Brasil está no centro de uma placa tectônica. Então, o nosso relevo, ele é um relevo geologicamente antigo. Daí porque nós temos a maior parte do nosso relevo formado por áreas sedimentares. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.